Olá, estamos aqui de novo reunidos para a aula 17, aula que tem como tema o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento intelectual que nasceu na França no século XVIII, onde o principal elemento do Iluminismo era a racionalidade, o uso da razão sobre a fé. Então vamos entender qual é o contexto. Aqui é o final da Idade Média, início da Idade Moderna. Então os homens iluministas, que vêm de iluminar, achavam que o período medieval foi um período que não houve progresso, foi um período de trevas, foi um período que não teve avanço nem desenvolvimento da intelectualidade e dos princípios do homem. E aí eles visam o progresso. Ou seja, para que houvesse progresso, tinha que haver intelectualidade, o uso racional. E não o homem ficar só preso e atrelado às questões religiosas, achando que tudo era desígnio de Deus. Eles iam contra o fortalecimento do Estado. Ou seja, por que o Estado, na figura do rei, tinha todo o poder? Ele era absolutista, ele tinha poder absoluto. Por que só a burguesia progredia? Só porque a burguesia só ela enriquecia? Por que o poder, ora, estava na mão do Estado, na figura do rei, ora estava na mão da igreja, na figura do clero, né? No caso do Papa? Então, vai surgir uns ideais iluministas que vão, por exemplo, o Diderot e o D'Alembert vão fundar uma coisa chamada enciclopédia. Eles vão pegar todas as ideias, todos os ideais iluministas e vão reunir um compêndio de livros de 35 volumes com as principais características desse iluminismo. Eles eram, na questão econômica, eles eram contra o mercantilismo. O que era o mercantilismo? Era aquela exploração dimensurada visando somente o lucro, o ganho. Eles achavam que devia haver no setor da economia o liberalismo, a forma liberal de compra e venda de mercadorias. Que nós não ficássemos atrelados somente às mãos do rei, à economia determinada pelo rei. Na questão política, eles os ideais deles eram para o fim do absolutismo. Por que somente o rei pode ter todo o poder? O homem que tem todo o poder, na ideia do iluminista, ele tinha a tendência de usurpar esse poder, de ele abusar desse poder. Então eles são favoráveis que esse poder devia ser repartido entre outras pessoas, para que não ficasse centralizado na mão do rei. Eles achavam que devia haver um poder limitado do rei, e os súditos deveriam ter os mesmos direitos iguais, e todos deveriam pagar imposto. Vale lembrar que nesse período, somente quem pagava imposto e sustentava as benesses do clero, na figura da igreja, e do rei e a nobreza, quem pagava todos os impostos eram os camponeses. Existiu também nesse período uma coisa chamada despotismo esclarecido. O que eles lutavam? Para quê? Qual é o objetivo da luta deles? O fim do colonialismo. Ou seja, o fim desse paradigma, desse ideal, dessa ideia de que sempre um país mais forte deveria subjugar o mais fraco. Vamos dar o exemplo do Brasil. No caso do Brasil, houve o colonialismo em que aspecto? Aquele pacto colonial, o que era? Que o Brasil tinha um pacto com a sua metrópole, no caso Portugal. Então, nesse caso, o Brasil só poderia vender as suas riquezas para a sua metrópole. E só podia comprar algo da sua metrópole. Então, o Brasil fica atrelado a esse colonialismo. Então, os ideais iluministas
Vem para que acabe esse pacto colonial. Também era contra, e eles eram a favor do liberalismo econômico. Ou seja, eu tenho o direito de comerciar as minhas mercadorias com quem eu quiser e comprar de quem eu quiser. E esses ideais vão culminar com a nossa próxima aula, que é a Revolução Francesa. Essas ideias de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de comércio, o auge dela, desses ideais iluministas, vão ser base para a Revolução Francesa. No Brasil, por exemplo, muitos daqueles estudantes que iam para a Europa, principalmente para Portugal, para estudar, trouxeram de lá esses ideais para o Brasil. E com isso vai influenciar vários movimentos revolucionários no Brasil. Podemos citar como exemplo a Revolução Pernambucana em Recife e a Inconfidência Mineira, na figura do ilustre Tiradentes. E aí, finalizando a aula, podemos citar aqui os principais iluministas, que foi o Montesquieu. O ideal do Montesquieu qual era? Já que o homem que tem todo o poder, e ele tem o poder absoluto, ele usurpa do poder, ele funda um pensamento da política tripartite. Qual é? Que a política, o poder não pode estar centralizado numa pessoa só. E aí vai nascer a ideia de Montesquieu que houvesse um executivo, o legislativo e o judiciário. Para você ter ideia como esse ideal influencia, hoje o Brasil, que é um país dito democrata, ele tem essa forma de governo. O executivo, na figura federal, na figura do presidente, né? Na figura estadual do governador e na figura municipal do prefeito. O legislativo, aquele que legisla, aquele que faz leis. Né? No âmbito federal, são os senadores e os deputados federais. No âmbito estadual, são os deputados estaduais. E na esfera municipal, são os vereadores. E no âmbito judiciário, que na esfera federal seria o Supremo Tribunal Federal. Na esfera estadual, os tribunais estaduais. E na esfera municipal, são os tribunais de pequenas causas. Outro que também influencia muito é o de Roi e d'Alembert, que vão fundar aquela enciclopédia que eu já falei, de 35 volumes, com todos os ideais iluministas. E o Rousseau, que faz o contrato social. Ok? Isso é uma breve leitura do que foi o iluminismo, é um resumo para que vocês tenham base para responder qualquer questão relacionada com esse tema. Ok? Um abraço e até a próxima.